Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus, né? Nós aí nessa caminhada, cada vez mais buscando a nossa harmonia, né? A nossa evolução. Bom, gente, continuando aqui o nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já vamos falar do tema. E esse tema vai exclamar o seguinte: põe um galho de arruda atrás da orelha, meu. Bom, gente, o nosso estudo espírita dessa quinzena, ele vai se referir à racionalidade espírita, né, em relação às superstições. Ouçam aí o que Kardec nos diz. Por absurda que seja, uma ideia supersticiosa repousa quase sempre sobre um fato real, mas que a ignorância desnaturou, exagerou ou interpretou falsamente. Seria um erro pensar que vulgarizar o conhecimento das manifestações espíritas é propagar superstições. O que se deve combater não são os fatos, mas a falsa interpretação que a ignorância pode dar-lhes. Sem dúvida, nos séculos remotos, eles foram a origem de uma multidão de superstições, como, aliás, todos os fenômenos naturais, cuja causa era desconhecida. O progresso das ciências positivas, de pouco em pouco, destrói parte dessas superstições. A ciência espírita, sendo cada vez mais divulgada, fará desaparecer as restantes. Allan Kardec, em Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Nós podemos notar quanto à fala, né, de Allan Kardec, que as superstições, elas são resultado, ou são fruto, como queiram, né, da noção que nós temos, uma noção falsa e às vezes até incompleta, né, dos fenômenos o que a gente observa, principalmente em relação à mediunidade, né, e alguns outros fenômenos ou atos da nossa vida do dia a dia, né? Alguns espíritas ainda acreditam, né, de que há poder em objetos exteriores, não é? Como amuletos, um pé de coelho, não é? Um cristal. Alguns espíritas ainda têm essa crença nesses objetos, né? São objetos externos. Então, para essas pessoas, para esses espíritas, né, a doutrina espírita, ou o espiritismo, ele ainda é um misto de religião com superstição, não é? Cheio de coisas mágicas ainda, né? Que ainda tem coisas mágicas nesse intermeio. Por que essas pessoas ainda entendem ou veem, né, o espiritismo como algo assim mágico ou como supersticioso, né? Porque a gente tem dificuldade em estudar profundamente a doutrina, não é? E buscar o conhecimento espírita que está nas obras, não é? Da codificação kardeciana. Então, ouçam mais uma vez aí. O Espiritismo, segundo a definição de Kardec e dos seus principais continuadores, constitui a última fase do processo do conhecimento. Última, não no sentido de fase final, mas da que o homem pôde atingir até agora, na sua lenta evolução através do tempo. É evidente que se trata do conhecimento em sentido geral, não limitado a um determinado aspecto, não especializado. Nesse sentido geral, o Espiritismo aparece como uma síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. José Herculano Pires, em um livro, O Espírito e o Tempo. Como Herculano Pires fala, quando a gente estuda a doutrina e pelo estudo da nossa doutrina, nós passamos a compreender melhor a realidade dos fenômenos espíritas, não é? Então, a gente vai se livrando, se libertando das superstições. Quando você conhece e sabe do que se trata, né, você tem condições de saber que aquilo não é uma superstição, não é? Por quê? Porque você começa a entender do modo melhor a relação
entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, não é? Então, como resultado, o que é para nós confuso, mágico, não é? Místico, torna-se claro, não é? Real, é algo que tem explicação científica, não é? E verdadeiro. Então sai do mundo do misticismo, não é? Que a gente da superstição, e passa a ser algo natural, verdadeiro, não é? Nós sabemos que o animismo e a mediunidade, através do estudo espírita, né, eles podem ser, esses fenômenos, tanto o animismo quanto a mediunidade, são explicados através do estudo espírita de forma racional. Então há uma racionalidade para esses fenômenos, não é? Porque a nossa relação com os irmãos desencarnados não deixa de ser um ato de relação humana. Por quê? Porque eles também são humanos, não é? E nós também somos. Só estamos em dois mundos diferentes, não é? Uns estão no mundo espiritual e outros estão no mundo material, certo? Com isso, meus amigos, o uso de elementos externos, né, nessa relação entre os dois mundos, entre nós e os espíritos desencarnados, né, é superstição. Eu não preciso, não é, de ter um amuleto, de ter um cristal, uma bola de cristal, de ter determinados objetos para que eu consiga proceder, não é, essa minha relação com o mundo espiritual. Por quê? Porque é uma relação natural. O sobrenatural, não é, que demonstra essa relação, não é? Ele não se enquadra dentro dos conceitos do espiritismo, certo? Porque não é sobrenatural essa relação. Ouçam mais uma vez aí o que Kardec nos tem a dizer. Importante revelação se processa na época atual e nos mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo esse conhecimento. A ignorância das leis que regem essas relações o abafara sob a superstição. O homem era incapaz de tirar desses fatos qualquer dedução salutar. Estava reservada à nossa época desembaraçá-los dos acessórios ridículos, compreender-lhes o alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Allan Kardec, em o livro A Gênese. Então, meus amigos, a gente tem que começar a tirar dos nossos conhecimentos, das nossas ideias, essa coisa de que essa relação mediúnico-anímica é algo sobrenatural, é escondido, é para os iniciados, não é? Você tem que ter uma cabala, você tem que ter determinados objetos. Não, são relações naturais que a codificação espírita, que Allan Kardec explica tranquilamente, de modo racional, especialmente no Livro dos Médiuns. Então, de qualquer forma, não é? Vamos lembrar sempre que, por mais que a coisa esteja ruim para o seu lado, que sua vida esteja difícil, que você esteja perturbado, não é um galho de arruda que vai te livrar das más companhias desencarnadas. Na verdade, eu tenho esse hábito, né, de estar sempre com o galinho de arruda atrás da orelha. É uma superstição brasileira. Certo? O que vai te ajudar, não é? É você sempre ter em mente que a sua e a minha, né, a nossa evolução, ela se processa em conformidade com as nossas atitudes morais e os nossos pensamentos retos. Então, a partir do momento que nós temos atitudes morais elevadas e pensamos só no bem, não é? O galho de arruda deixa de ser necessário. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Lembrando sempre, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, meus amigos.